Olá, meu jovem, olá, minha jovem, bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Meu nome é Rafael e eu sou o seu professor de Física. Bom, na aula de hoje nós vamos falar das características dos estados físicos. Então a gente vai falar os estados físicos da matéria e nós vamos falar dessas características. Nós vamos tratar também das mudanças de fase, ou seja, quais as mudanças de estado físico. E vamos falar também do diagrama de fase e do ponto triplo da água. Bom, estados físicos, né? A todo momento nós ouvimos falar a respeito dos 3 estados físicos da matéria. E quais são esses estados físicos? A matéria ela pode se encontrar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais a respeito das características de cada um para a gente poder definir o que seria então uma matéria no estado sólido, uma matéria no estado líquido e uma matéria no estado gasoso. Eu acredito que você não vai ter muita dificuldade para poder saber quando é que vai estar no estado sólido, quando no estado líquido e quando no estado gasoso, porque a gente está em constante contato com essas substâncias, seja no estado líquido, gasoso ou sólido. Bom, mas a gente vai definir aqui algumas características, tá? Mas antes precisamos entender alguma coisa sobre moléculas que compõem a matéria. Cada tipo de molécula tem suas características que definem o nível de atração ou repulsão entre si. Quanto mais as moléculas se atraem, mais organizadas elas ficam e mais energia é necessária para separá-las e vice-versa. A ideia é o seguinte: se eu estou atraindo muitas moléculas, elas estão bem organizadas. E aí, para eu poder separar, eu preciso aplicar energia nelas, ok? Agora, quanto mais afastadas elas estiverem uma da outra, né, menos organizadas elas vão estar. A ideia é o seguinte, vamos fazer uma analogia. Quanto mais gente estiver numa sala, mais próximo a gente vai estar conversando um com o outro, então a gente vai poder se organizar melhor dentro dessa sala. Agora, se eu estou aqui, outro está numa outra sala, outro está numa outra sala, né, a comunicação já não é tão boa, então as pessoas vão estar um pouco mais desorganizadas. Essa seria a analogia. Bom, e quando se trata de forças entre moléculas, existem 2 tipos principais que precisamos conhecer, que são as forças de atração, também chamadas de coesão, ok? E elas fazem com que as partículas se atraiam. E as forças de repulsão são as forças que fazem com que as partículas se afastem uma da outra, ok? Então, a atração está atraindo, né? As forças de coesão estão atraindo as partículas, as forças de repulsão estão separando as partículas. E aí a gente entra no estado sólido. O estado sólido da matéria, os objetos possuem forma e volume constante. Isso se deve principalmente pela forte atração entre as moléculas. A força de coesão vai ser maior do que a força de atração. A ideia é o seguinte: eu tenho aqui essa caneta. Se eu colocar ela dentro do copo, ela vai continuar com formato de caneta. Se eu colocar dentro de uma garrafa, ela continua com formato de caneta. Se eu colocar dentro dessa sala, ela continua com formato de caneta. Ou seja, a forma dela, a forma do estado sólido, ela é definida devido às forças de coesão, tá? E além disso, o volume também ele é constante. Eu não altero o volume do estado sólido, tá? Se eu tenho lá, sei lá, 1 metro cúbico, qualquer que seja o recipiente, vai ser 1 metro cúbico. Bom, note que, nesse caso, as partículas estão bem organizadas e próximas uma da outra. E aí elas têm só energia de vibração, tá? As moléculas elas não ficam transitando, elas ficam paradinhas vibrando. Agora, no estado líquido, nesse estado a matéria possui um volume constante, mas forma variável, dependendo do recipiente que o contém. E nesse caso, a força de atração ainda prevalece, mas menos que no estado sólido. Note que, nesse estado, as partículas estão próximas, mas menos que no estado sólido e bem menos organizadas. A ideia é o seguinte: no estado líquido, a forma ela já não é mais variável. O volume continua constante, mas a forma vai depender do recipiente. Então, se eu tenho uma água no estado líquido e eu coloco essa água dentro do copo, a forma dessa água vai ser igual à forma do copo. Se eu transfiro essa água para uma garrafa, essa água vai ter um formato de uma garrafa. Se eu coloco numa jarra, a água passa a ter um formato de uma jarra, mas o volume continua sendo constante. Então, se eu tinha, sei lá, 300 ml dentro do copo, continua então 300 ml dentro da garrafa, que continua 300 ml dentro da jarra, mas o formato vai variando, ok?
E aí, vocês podem perceber que elas estão bem menos organizadas, elas estão mais desorganizadas. Isso porque a força de atração diminuiu um pouquinho se comparado com o estado sólido. E nesse caso, elas têm energia de vibração e energia de translação. Elas ficam se movimentando no recipiente. Agora, no estado gasoso, as forças de repulsão são bem maiores que as de atração. Então, nesse caso, pouca quantidade de matéria é capaz de gerar altos volumes. Além disso, os gases e vapores têm forma e volumes variáveis. Até então, a gente tinha visto que no estado sólido e no estado líquido, o volume era constante. Então, se eu tinha 300 ml no copo, tinha 300 ml na garrafa, que tinha 300 ml na jarra. Agora, o gás, ele pode ter volume variável. Por exemplo, se eu colocar uma quantidade de gás dentro de um cilindro, se eu apertar esse cilindro, esse volume de gás vai diminuir. Se eu puxar esse cilindro, esse volume de gás ele aumenta. Além disso, a forma também é variável, vai depender do recipiente que esse gás se encontra. Se o gás se encontra dentro de uma garrafa, ele vai ter um formato de uma garrafa. Se ele se encontra dentro de um copo, ele vai ter formato de um copo. E o volume varia, tá? Eu posso apertar, eu posso comprimir esse gás, diminuindo o volume, eu posso expandir, e esse gás vai aumentar esse volume. E aí, nesse estado, o estado ele é mais caótico, ou seja, as partículas elas vão estar mais desorganizadas. E aí, nesse caso, elas vão ter energia de vibração e energia de translação um pouco maior, ou seja, elas vão se movimentar mais, tá ok? Bom, e aí a gente entra na parte de mudança de fase. Uma matéria ela pode estar no estado líquido e passar para o estado sólido, ou vice-versa, tá? Quando que isso vai acontecer? Quais são os nomes que a gente vai dar quando esse tipo de transformação acontecer? Então, veja bem, vamos supor aí que eu tenho gelo, esse gelo se derrete, tá? E aí eu vou esquentar esse gelo e ele vai se transformar em um vapor. Tá, então houve transformações. Quais são os nomes dessas transformações? Quando eu tenho aqui o gelo, tenho água no estado sólido e ele derrete, ele passa para o estado líquido, o nome que a gente dá a essa transformação é fusão, tá? Então, fusão é a transformação do estado sólido para o estado líquido. E aí, quando eu passo do estado líquido para o estado gasoso, tem um outro nome chamado de vaporização. Essa vaporização pode ser de 3 formas, que eu vou anotar aqui para vocês, tá? Atenção aqui, opa. Então, essa vaporização, ela pode ser de 3 formas. Essa vaporização, ela pode ser chamada de evaporação. Ela pode ser a ebulição. E ela pode ser também a calefação. O que é um, o que é outro? A evaporação é o processo natural de vaporização. Quando você estende a roupa no varal, naturalmente a roupa vai secar, ou seja, vai passar, a água ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso naturalmente. Agora, a ebulição é um processo forçado, eu estou forçando isso. E quando que isso acontece? Quando eu coloco, por exemplo, uma água na panela. Essa água na panela ela começa a ferver e, nesse caso, nós temos a ebulição. Tá? Eu estou forçando a vaporização. Agora, a calefação é um caso especial da ebulição. A ideia é o seguinte, imagina que eu tenho uma chapa muito quente, acima de 100 graus Celsius, e aí eu vou e pingo água ali. Vai fazer aquele chiado. Ou seja, seria aquela ebulição muito rápida. E aí isso vai receber o nome de calefação, ok? Bom, a gente tem um processo de ida, mas a gente tem um processo de volta também. O processo de volta é o seguinte, quando eu tenho estado gasoso se transformando em estado líquido, nós vamos chamar de liquefação ou também de condensação. Por isso a gente tem, por exemplo, os condensadores. Quando falar condensador, seria um equipamento que transforma estado líquido em estado gasoso em estado líquido, tá? E quando eu tenho também o líquido se transformando em sólido, nós vamos chamar de solidificação, que seria o quê? O congelamento da água. Quando a água está congelando, nós estamos solidificando a água. Agora tem um outro caso especial, que é o estado sólido se transformando diretamente em estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. E aí, nesse caso, nós chamamos de sublimação, tanto na ida quanto na volta. Agora, alguns autores
chamam a volta do estado gasoso para o estado sólido de ressublimação. Aí vai depender do autor, vai depender do exercício também, ok? Bom, então é fácil visualizar como essas mudanças acontecem no dia a dia. A água, por exemplo, quando colocamos em baixas temperaturas, ela se solidifica, ou seja, quando a gente coloca a água no congelador, ela vai se congelar. Então está acontecendo a solidificação. E quando esquentamos, ela vaporiza. Mas o que isso significa? Significa que há perda e ganho de energia nessas transições. Para eu solidificar, eu preciso retirar a energia da água, e para eu evaporar a água, ou colocar a água em ebulição, eu preciso fornecer energia. Ou para eu derreter a água, eu preciso fornecer energia, tá? Então a ideia é o seguinte: em termos de energia, as mudanças de fase da esquerda para a direita representam ganho energético e da direita para a esquerda a perda de energia. Ou seja, na fusão e na vaporização eu preciso aplicar energia no sistema, ou seja, o sistema precisa ganhar energia. Agora, na condensação e na solidificação, o sistema ele precisa perder energia, ok? Por isso que a gente sente frio, por exemplo, quando a gente sai molhado de uma piscina, porque a água ela vai evaporar. Quando ela evapora, ela precisa de energia. E da onde que ela vai tirar energia? Do seu corpo. E aí, quando o seu corpo ele perde energia para essa água que está evaporando, você vai ter a sensação de frio. Bom, e aí eu coloquei para vocês aí uma curva de aquecimento. Essa curva de aquecimento, a ideia é o seguinte: eu estou forçando o aquecimento e aí vai ter mudanças de fase. Então imagina que eu tenho aqui, por exemplo, a água, né? Estou chutando aqui que seja água. E ela está a uma temperatura muito baixa. Se eu estou forçando, o aquecimento, ela vai aumentando a temperatura, aumentando, até que ela chega no zero. Quando ela chega no zero, o que vai acontecer? Ela vai derreter. E aí, durante o período que ela derrete, a temperatura não varia, permanece constante. Então, a gente tem aqui o primeiro patamar. E esse primeiro patamar a gente chama de fusão. Nesse caso aqui, a temperatura ela não varia à medida que eu vou fornecendo energia. Tá bom? Mudança de estado físico não varia de temperatura. Quando toda a água derrete, aí sim ela começa a esquentar de novo. E aí a temperatura dela vai aumentando. E aí, nesse caso aqui, nós temos a vaporização. Como é um processo forçado, eu estou forçando o aquecimento, essa vaporização nós vamos chamar de ebulição. E aí, durante a ebulição da água, também não há variação de temperatura. Então, a temperatura permanece constante, ok? E aí, depois que a água termina de evaporar, é aí que ela volta a aumentar a sua temperatura. Por isso que quando, por exemplo, você está cozinhando um macarrão e a água está fervendo, o correto a fazer é você diminuir a chama. Por quê? Porque a temperatura da água ali não vai aumentar mais. O que vai acontecer é dessa água evaporar mais rápido. Mas se você pensa que aumentando a chama, você vai aumentar a temperatura da água, está muito enganado. Por quê? Porque nesse processo de mudança de fase não tem mais variação de energia, não tem mais variação de temperatura. E aí, enquanto a água não terminar de não terminar de ferver, a temperatura vai ser a mesma, ok? Então, note que a temperatura não se altera quando há mudança de fase, ou seja, na fusão e na vaporização não tem variação de temperatura. E aí, nesse gráfico, podemos observar que quando há transição entre estados físicos, não há mudança de temperatura. Chamamos esses pontos de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, o que é o ponto de fusão? O que é o ponto de ebulição? O ponto de fusão seria a temperatura com que aquele material ele entra em fusão, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de ebulição é a temperatura com qual a substância ela vai ferver, ou seja, vai passar do estado líquido para o estado gasoso, desde que seja forçado. Se a gente voltar aqui na curva de aquecimento, o ponto de fusão dessa substância vai ser 0 graus Celsius e o ponto de ebulição vai ser de aproximadamente aqui 100 graus Celsius, ou seja, vai entrar em ebulição na temperatura de 100 graus Celsius, tá? No exemplo da água, o ponto de ebulição é de 100 graus Celsius e o ponto de fusão é de 0 graus Celsius, ou seja, a água derrete a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius, desde que esteja ao nível do mar, tá? Bom, esses pontos de fusão e ebulição nem sempre são constantes. Quando falamos de misturas, os pontos de fusão e ebulição podem não ser constantes com relação à temperatura. Dessa forma, chegamos ao conceito de misturas eutéticas e azeotrópicas, muito visto na química.
E o que seria, então? Então, podemos relembrar os conceitos de calor latente, né, que é o calor cedido ou absorvido durante o processo de mudança de fase. O calor latente de fusão seria a quantidade de calor necessário para que o corpo entre completamente em fusão, ou seja, para que o corpo derreta completamente. E o calor latente de ebulição é o calor trocado durante o processo de ebulição, ou seja, a energia necessária para que todo o corpo, todo o material ferva, beleza? Opa! Voltando aqui a falar das misturas eutéticas e azotrópicas, as misturas eutéticas são misturas cujo ponto de fusão é constante, mas o ponto de ebulição não o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição varia, tá? Agora, as misturas azeotrópicas são misturas cujo ponto de ebulição é constante, mas o ponto de fusão varia, ok? Então, aqui, o ponto de ebulição ele não se altera. Bom, nós sabemos que a temperatura de um material está diretamente relacionada ao estado físico desse mesmo material, e assim como sua mudança de fase. Mas é só a temperatura que determina o estado físico dela? Ou seja, a gente sabe que o ponto de fusão da água é zero. Abaixo de zero vai estar no estado sólido e acima do zero no estado líquido. Mas é só a temperatura que vai definir esse estado? Não, tá? A pressão também define. Vocês podem perceber, né, o seguinte, que a temperatura da água, muito vista aí nas escolas, é de 100 graus Celsius a nível do mar. Mas se a gente for parar, por exemplo, e pensar em Belo Horizonte, essa temperatura de ebulição diminui um pouquinho, porque tem influência da pressão, tá? Isso nos leva a concluir que a pressão também é um fator influente na mudança de fase de um material. E aí a gente entra, então, na parte do diagrama de fases, e aí a gente fala do ponto triplo da água, tá? O diagrama a seguir é chamado de diagrama de fase, que leva em consideração a temperatura e pressão para definir o estado físico de um material, que no caso é a água. A ideia é o seguinte, eu tenho aqui um gráfico pressão por temperatura, e aí nós temos esse diagrama, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui um lápisinho aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, nesse ponto aqui, eu tenho uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Então, nesse ponto aqui, esse material, no caso a água, vai estar no estado líquido. Se eu colocar aqui esse ponto ele tem uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Então, esse ponto, nessa situação, vai estar no estado sólido, tá ok? Isso aqui, então, é o diagrama de fase. Cada substância tem o seu diagrama de fase, tá? E aí a gente pode perceber que o estado da matéria vai depender, então, da pressão e vai depender da temperatura também. Bom, podemos ver, então, que há um ponto em que a água está no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Nós chamamos esse ponto de ponto triplo. Ou seja, se a gente pegar esse pontinho aqui, ó, nesse pontinho tem uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Esse ponto é o que a gente chama de ponto triplo. Quando tiver essa determinada temperatura, que eu não sei de cor, e essa determinada pressão, que eu também não sei de cor, tem que dar uma pesquisada, a água vai estar nos 3 estados ao mesmo tempo, no estado sólido, líquido e gasoso. Esse ponto é o que a gente chama de ponto triplo, tá ok? E além disso, vemos a diferença entre gás e vapor. A ideia é o seguinte, vamos supor que esse diagrama termina aqui. O vapor, vamos supor que eu tenho esse ponto aqui. O vapor, para ele poder passar para o estado sólido, basta eu diminuir a temperatura. O gás, não basta eu diminuir a temperatura, mas eu tenho também que aumentar a pressão, ok? Então, vamos supor que eu tenho um ponto aqui. Diminuir um pouco a temperatura, não foi o suficiente, eu tenho que aumentar a pressão. Nesse caso, temos aí, então, a diferença do gás para o vapor. Mas ambos estão no estado gasoso, ok? Bom, continuando aí. Então, eu coloquei uma foto aqui, uma imagem, que representa o ponto triplo da água. Nesse ponto aqui, a água se encontra no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo, tá? E não só a água, mas diversas substâncias vão ter também, o seu ponto triplo. O que vai depender disso aí é justamente o diagrama de fase, que varia de substância para substância. E aí você já parou para pensar
como funciona o patins no gelo, a ideia é o seguinte: à medida que eu aumento a pressão, o gelo ele está no estado sólido. Se eu aumento a pressão nesse gelo, o que vai acontecer? Eu diminuo a temperatura de fusão. E aí, eu diminuindo a temperatura de fusão, ele vai derreter e ele passa para o estado líquido, aumentando ali o seu deslizamento, ok? E aí a lâmina, então, ela aumenta a pressão e diminui a temperatura de fusão. Bom, pessoal, fica aqui alguns exercícios para vocês. Peço que vocês mandem as suas perguntas. Eu quero agradecer a participação da aluna Júlia Cerqueira do curso de Física e agradeço também a sua participação. Muito obrigado e até a próxima.